Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância para o desenvolvimento do empreendedorismo, das empresas, dos negócios. É sobre recrutamento e seleção. A gente muitas vezes fala sobre as pessoas estão difíceis, a contratação está difícil, eu não consigo montar uma equipe, mas a gente precisa entender que tudo começa no começo, no início, na seleção, naquilo que a gente vai definir para o nosso time e para a nossa equipe. E hoje eu trouxe alguém que entende sobre isso, que vai nos dar dicas, insights, informações preciosíssimas sobre definição, organização, de recrutar, selecionar e montar um time para a sua empresa da melhor forma. Eu tenho a honra de bater um papo hoje com Ilza Nascimento. Olá, Salatiel. Olá, pessoal. É uma honra, em primeiro lugar, estar aqui. Nossa! Estar aqui, viu? Quero também parabenizar já a iniciativa de vocês, em estar fazendo parte também desse clube que só tem a acrescentar para nós empreendedores. A honra é nossa. Muito obrigado por aceitar esse papo com a gente aqui, conhecer um pouco sobre quem é Ilza, com esses desafios e entender quais são os próximos passos, né? Vamos começar logo aqui perguntando quem é Ilza. Eu sempre faço 3 perguntas. Nasceu aonde? Qual é aquele prato de comida que quando alguém chama, que você olha e fala assim, não resisto. E para que time torce? Eu sou Ilza Nascimento, tá? Nasci em Itabuna, ainda muito pequena, fui morar no interiorzinho, né? Cresci no âmbito rural. Legal. Tá, meu pai sempre trabalhou com fazendas, naquela época, muito cacau. Então, assim, ele não era dono da fazenda, ele trabalhava como administrador dessa fazenda e administrava ali mais de 100 famílias, né, que trabalhavam ali junto, naquela época do cacau, quando o cacau era bem forte, sabe? Sim, então, sim. eu cresci nesse ambiente, né? E foi ali também que eu fui alfabetizada. Sabe que naquela época tinha muito assim, essas professoras na fazenda. Eu já vi Então, novela. E novela, né? né? Novela, né? Mas eu passei por isso, gente. Eu fui alfabetizada, né, nessa época. A E professora assim, ia lá na fazenda, você não ia à escola. ia na minha casa. Sim. Num período que eu fui alfabetizada, nós tínhamos uma professora que ia em nossa casa, que alfabetizava a gente. Que legal. A partir de que era alfabetizada, a gente já partia para as outras fazendas vizinhas onde poderia atender a gente após ser alfabetizada. Então, depois disso, com uns 14 anos, aí eu fui para a cidade. E aí a gente começou a estudar na cidade lá, que já tinha... Já a gente já não tinha mais recurso. Qual era a cidade? Eu sou de Mascote. Mascote. Eu sou precisamente morei em São João do Paraíso, né? Mas é distrito de Mascote. Sim, São João do Paraíso é na rodovia e Mascote fica lá dentro, a 22 quilômetros de lá da rodovia. E é isso, minha infância foi isso. Minha infância foi muito, muito boa, sabe? Aproveitei bastante. Muito né? cacau. A infância, muito cacau, enfim. Muita diversão Muita diversão. na fazenda. Então, assim, é isso aí. Bateu uma certa invejinha aqui agora, né? E o meu prato preferido, gente... Olha, eu sou bem eclética quando se fala de refeição, tá? Mas eu tendo mais para um bom macarrão, uma boa massa, Legal. sabe? Por ter morado na Itália também. Então, assim, uma bela massa, gente, ali, ó. Legal. E qual é o seu time preferido? Não tenho um time preferido. Não. Mas eu tendo um pouquinho para o Vasco. Tá vendo aí? Tem. Por conta do meu... preto e branco. Por conta do meu pai, né? Por conta do meu pai. Mas, assim, torço pro Vasco. Mas me pergunte o nome de um jogador que eu não sei te dizer. Eu torço pro Palmeiras, só sei o nome do técnico e do goleiro. Então é bem isso. Você falou que nasceu aí nasceu em Itabuna, mas conviveu boa parte do seu tempo na zona rural. Teve essa infância maravilhosa de conhecer o que eu costumo sempre dizer que toda criança de cidade deveria conhecer. Sim. Né? Porque naturalmente as crianças que nascem, que vivem tempo na zona rural, elas conhecem a cidade, né? Por um motivo ou outro, ir ao médico, ir ao shopping, ir para a escola, ele tem um contato com a cidade. Mas na grande maioria das vezes, quem nasce na cidade, as crianças que convivem aqui na cidade, eles não têm esse convívio com a zona rural. Sim. O que é algo importantíssimo. Não é só criar memórias, desenvolve diversas áreas da vida que é fundamental. Como a questão da apreciar. Hoje as crianças, principalmente, muita tela, né? Sim.
E a gente não teve isso, né? Eu posso falar que a gente não conviveu. Apesar de ter nascido na cidade, acho que meu primeiro celular foi quando eu já trabalhava, eu tinha uns 17 anos, né? Já era aquele grandão, assim. Sim. Isso é uma coisa muito boa, mas a senhora precisou sair da zona rural e vir para a cidade. Vamos pegar aqui o porquê disso. Bem, lá na zona rural já não tinha mais o ensino médio, não tinha, só alfabetizava ali e a partir dali a gente tinha que sair. Então, o que a gente fazia? A princípio, nós continuamos na fazenda, Morando tá? lá. Morando na zona rural, e nós estudávamos na cidade. Então, era assim, tinha 7 irmãos, tá? E íamos todos juntos para a cidade para estudar. Então, a gente assim caminhava lá 6 quilômetros. Aí, às vezes, para encurtar assim, estrada, a gente atravessava o rio de canoa. Então, tinha todo esse processo. Quando estava chovendo, era um transtorno. Né? Mas aí a gente ia. Tá? Quando foi crescendo mais, que a gente vai ficando assim para a adolescência, aí fomos morar na cidade. Meu pai comprou uma casa na cidade e aí os irmãos mais velhos tomavam conta dos outros mais novos. Né? E aí foi assim, foi bem assim que a gente começou. Perfeito. A senhora hoje empreende, sim, mas sempre foi empreendedora? Ou vamos já pegar essa parte aqui. Em que ponto foi isso? Foi na escola que decidiu? Ou já... Não, eu fui CLT durante um tempo. Me explica um pouco esse lado profissional, esse início profissional. Boa pergunta, Salatiel. Eu tinha uma veinha empreendedora. Desde lá da roça, sim, minha mãe ela plantava alface, coentro, cebolinha, tinha uma horta e eu vendia esses produtos. O que eu fazia? Legal. Ao sábado, estudava. Quando era sábado, 5 horas da manhã, eu levantava. Minha mãe já colhia tudo, botava tudo numa bacia e eu saía vendendo. De porta em porta? De porta em porta, nos povoados mais próximos. Eu chegava a andar ali cerca de uns 11 quilômetros. Ia, vendia e 9 horas eu já estava em casa. Da manhã? Da manhã. Caramba! E o que eu fazia com esse dinheiro que eu ganhava? Era meu. Ah, sim. Era meu. Então, meus irmãos, aí o que eu fazia? Ia para a escola, meu pai sempre dava um dinheirinho para o lanche, quando saía da escola, para voltar para casa, porque demorava o ônibus. Então, a gente lanchava na escola, mas quando chegava na rodoviária, para esperar o ônibus, a gente tinha que lanchar alguma coisa também. Uhum. Só que meus irmãos, eles não tinham esse dinheiro para lanchar nesse momento. E eu tinha. E quando eu saía para trabalhar, eles ficavam com vergonha. E me chamava Maria da Bacia. Maria da Bacia. Fazia gozação de mim, tudo. Eu falava, não tem problema, pode falar. Eu pegava, levava e subia. Agora eu tinha dinheiro para tudo. Naquela época tinha uns álbuns de figurinhas, eu pegava. Você é mais velha? Comprava. Não, eu sou do meio, mais ou menos do meio. Eu pegava os álbuns de figurinhas, aí, na hora do intervalo e tudo eu tinha. E depois eles ficavam me pedindo. Eu falei, você vai trabalhar também. Vai ser o João da Bacia agora. E as minhas férias eram na roça trabalhando. Sim, sim. Era castigo para meus irmãos, quando eles não passavam de ano, eles trabalharem na roça. E, para mim, eu passava todo ano, eu nunca perdi de ano. Legal. Mas eu não era castigo para mim. Eu ia sem meu pai falar, você vai ter que ir. Você tem essa veia de trabalho, de empreendedora. Eu ia. Minha mãe fazia aquelas dedeirinhas, né, que se chamava antes, para tirar o cacau, para colher o cacau. Uhum. Eles iam quebrando e eu ia ali tirando. Mas eu chupava mais do que tirava também, né? Meu pai reclamava, mas tudo bem. O importante era o caroço, né? Minha mãe fazia a farofinha, como todos levavam. Eu queria ser igual a eles. Eu botava a bota, aquela calça com a roupa, com um vestido por cima, sabe? Boné, esse negócio. Eu ia trabalhar na roça. Para mim era uma diversão. Eu amava fazer isso. Legal. Enquanto os outros não queriam. Mas você chegou a trabalhar como CLT em algum momento? Não. Sempre fui? Não, nessa época não, né? Depois, claro, era na minha infância. Mas depois sim. Depois eu trabalhei muitos anos como CLT, comecei como vendedora na loja de sapatos, depois em uma outra loja que vendia vinil, que gravava fita cassete. Legal. Então eu trabalhei com isso. Depois trabalhei no posto de gasolina também como telefonista. Enfim, e de lá para cá, depois eu me casei. E aí não trabalhei na prefeitura de mascote, como tesoureira, né? E na parte de contabilidade também, primeiro, depois fui ser tesoureira. E aí, por
comprei e foi. Mas em que momento você decidiu assim, não, eu agora vou empreender, eu vou trabalhar para mim mesmo? Teve esse momento? Foi muito acaso? Foi uma oportunidade ou foi um empurrão da vida? Foi um empurrão da vida. Eu já tinha essa veia, eu já tinha vontade Sim. de empreender, mas não sabia como fazer isso, né? Então, com aquela mentalidade de CLT, Sim. né? Sempre fui CLT, trabalhava, ajudei muitas empresas a se desenvolverem, a crescerem. Sim. Inclusive, aqui em Ilhéus, eu trabalhei no turismo, há uns 10 anos no turismo. Então, eu ajudei muitos empresários aqui. E chegou um momento que eu pensei, fiquei desempregada e pensei, poxa, eu já ajudei tanta gente a crescer, né? Ajudei tantas empresas, por que não agora eu pensar numa coisa minha? Sim. E aí, mesmo que por um acaso, sem ter experiência nenhuma, eu comecei um negócio. Né? E como eu sou muito determinada, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu quero fazer bem feita. Então, eu fui me aprofundar nesse universo, que foi a moda. Tá? Eu tive uma loja de roupas no Nelson Costa. Sim. Né? 5 anos. Eu tive 5 anos. Inclusive, na pandemia, eu já estava com a loja, quando parou tudo. Sim. E, com isso, eu fui me aprofundar, né, no empreendedorismo, em aprender. Então, eu fui buscar. Fiz diversos cursos, minha loja era ótima. Enfim, mas chegou um momento também que eu vi que não teria mais condições. Aí fiquei sem a loja, né? Tive que fechar a loja. E foi isso. E depois veio a BM Vagas. Pronto. A senhora falou um pouco antes que gosta de massa porque morou na Itália. Por que decidiu sair do Brasil? Você pode contar pra gente? Sim. O que aconteceu que de repente assim, você tá aqui, não, vou lá comer umas pizzas sem ketchup. Tá, pronto. Que não pode colocar, né? Como aconteceu a minha ida para a Itália? Sim. E para a Áustria também. Pra Primeiro eu Áustria. morei na Áustria, Na depois Áustria na Itália. primeiro, sim. Como foi que aconteceu? Eu saí da minha cidade, me casei, fui morar no distrito, eu morava no distrito, fui morar na sede. Sim. Fui morar em Mascote, trabalhava na prefeitura e tudo mais. Depois eu me separei. Sim. Tá? Eu me separei e aí eu vim morar em Ilhéus com uma amiga minha, que morava aqui. Eu já tinha conhecido ela lá onde eu trabalhava, que ela foi trabalhar lá. Então, Sim. começamos uma amizade, aí ela me chamou, venha para cá, para Ilhéus. Eu vim para Ilhéus, aí fiquei aqui com ela, mais ou menos uns 8 meses. Comecei a trabalhar, fiz alguns cursos, comecei a trabalhar em um hotel. Só que me surgiu essa oportunidade. Um amigo dela em comum, que tem um hotel, estava precisando indicar alguém para ir para a Áustria, ser babysitter de uma criança que foi adotada aqui. Ah, sim. E esses pais dessa criança, eram italianos e precisava realmente de uma pessoa para levar, só que eles moravam na Áustria. Entendi. E aí ela me perguntou, Ilza, você quer ir? Aí eu pensei, peraí, eu estava no trabalho. Aí eu vi um mapa. Ela falou, é na Áustria. Eu falei, Áustria? Peraí, não estou sabendo onde é. Fui lá para o mapa. Quando chego no mapa, vi lá em cima. Falei, nossa, deve ser frio, deve ser gostoso lá. Aí eu falei, diga ele que eu vou. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, vou. Pronto. Com uma semana eu já estava lá. Caramba. Foi bem assim, por uma... Determinação. Determinação mesmo. E como foi o desafio de chegar lá e esses primeiros momentos? Porque assim, a Áustria realmente é um lugar, é uma cultura totalmente diferente em tudo. Alimentação, em clima, né? Como é que foi esse primeiro momento de adaptação lá? Nossa, foi muito difícil. Muito difícil. Mas como eu também sou muito determinada, como eu te falei, né, em aprender coisas novas. Então, para mim, foi um desafio maravilhoso. Eu só aprendi, foi só conhecimento. Né? E foi Deus que me mandou para lá. Sim. Porque eu nunca, com os meus pais, né, sempre tive tudo que eu almejava dentro das condições. Sim. Nunca passei necessidade, nunca precisei, né, passar necessidade de nada. Depois eu me casei também, tinha uma vida razoavelmente boa. Só que com tudo isso, eu era um pouquinho arrogante. Prepotente, narizinho em pé, dentro das condições, normal, enfim, novas, sem experiência. Todo mundo tem essa fase. Eu me deixei levar e eu era assim. Tá? Aí Deus falou assim, eu me separei, passei uma situação muito difícil, muito, porque eu abandonei tudo que eu tinha, deixei com ele, porque eu não queria mais ficar, e realmente saí do casamento sem nada. Sim. E tive que recomeçar. Saiu com a paz. Com uma paz. É, né? a melhor, Exatamente. é a melhor coisa. Aí eu tive que recomeçar. Né?
Então, é assim, essa ida minha para lá, nossa senhora, foi Deus mesmo que levou. Aí ele falou assim, eu vou te levar para lá e vou te transformar. Para início de conversa, a minha patroa lá se chamava Sara. E Sara era a minha secretária em casa. Caramba! Aí agora já foi uma conversa de psicológica aí agora. Exatamente. Deus falou assim, vou levar ela para lá, vou transformá-la. De patroa de Sara a funcionária de Sara. Exatamente. Caramba! Exatamente. Não, segue essa linha de pensamento aí, fica à vontade. E com isso lá, eu aprendi muita coisa. Fui ser babysitter de uma, cheguei lá e encontrei 3. Uma casa que tinha 20 janelas de vidro e portas. Eu tinha que limpar tudo. E o pior, quando terminava de limpar, a neve caía. No outro dia, eu tinha que limpar tudo de novo. Eita! Né? Então, cuidava de casa, cuidava das crianças. Dava 3 horas da manhã no Réveillon, Natal, eu estava lá passando roupa. A neve caindo lá, eu vendo no vidro a neve caindo, todo mundo se divertindo e eu lá passando roupa. Né? Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim. Só tenho a agradecer mesmo, porque Deus ele levou para lá e me transformou. Sim. Me trouxe uma nova Ilza. Mas já veio fortalecendo isso da menina que era a Maria da bacia. Da bacia. Que teve coragem de sair do seu lado, que era um lado cômodo, porque seus pais te davam, né? Uma certa condição, não havia uma necessidade de você estar ali fazendo certas atividades, mas você decidiu a fazer. Ou seja, a determinação, Deus já vinha tratando isso desde lá da Maria da Bacia. Desde lá. Que legal. Desde lá. E na minha adolescência, em casa e tudo meu, eu queria estar com pessoas que me acrescentassem alguma coisa. Que massa. É tanto que em casa meu pai falava, essa menina é muito metida. Ele não entendia, né? Uhum. Ele falou, essa menina é muito metida. Ela é à frente de todo mundo. Meu irmão menor, ele adoecia, eu pegava ele lá na roça, eu pegava ele e levava para o médico na cidade vizinha. Eu mesma levava, eu era pequena ainda. Eu falei, ele está com febre, vou levar, você arrume que eu vou. Atravessava de canoa, levava ele, levava para o médico. Anos? Ai, os 9. Cara, eu tava chutando aqui uns 16. Nada, uns 9, 10 anos. Entendeu? Caramba. Aí, quando eu saí de lá, eu tinha 14 anos, 12 a 14 anos, mais ou menos. E nesse período eu era toda para frente. Toda para frente mesmo. É tanto que eu apanhei muito, viu? Porque não entendia, né? Minha mãe, eu conversava demais, queria saber de tudo. Curiosa. Que legal. E aí... Da Áustria, você foi para a Itália direto ou... Não. Aí, na Áustria, acabou que eles iam mudar para a Itália. Né? E como eu estava ilegal, né, sem um visto para estar lá, que lá na Itália se chama permesso de soggiorno. Sim. E eu não tinha esse permesso, porque eu trabalhava na Áustria, eu era meio que escondida na Áustria. Sim. Tá? Eu saía e tudo, mas eu sempre ia para a Itália. E na Itália eu já era mais envolvida, eu conseguia sair sozinha, já me comunicava, falava com todo mundo, porque eu aprendi o italiano muito rápido. Então, lá já me conheciam, os vizinhos conheciam quando eu ia para lá. Que era 3 horas da Áustria para a Itália, era 3 horas. Então, a gente estava sempre lá. De carro? De carro mesmo. De veículo? De automóvel. 3 horas. Entendi. Então, é tudo pertinho, né? Eu saía da Áustria... É menos que Ilhéus, Porto Seguro. Eu saía da Áustria, no domingo, eu saía da Áustria e ia almoçar na Hungria. Porque tinha um restaurante bom lá. A gente está saindo daqui, Márcia, para ir ali Itabuna. E esse povo tava saindo lá na neve, e olha, Márcia. Agora, imagina, sexta-feira de manhã, a gente está aqui, Márcia. Ela veio fazer uma inveja santa com a gente. Isso não vale... Vamos cortar essa gravação, Márcia? Saía da Hungria e ia para a Itália, da Itália ia para não sei... E a gente sai daqui para ir para onde? Vamos só... Olha... Continue, dona Isa. Vou beber um copo d'água aqui, água de coco, Léo do Coco. Que, inclusive, Léo do Coco também morou na Itália. Morou, eu vi a entrevista dele, eu vi. Até me identifiquei com ele, sim, né? sim. Incrível. Foi pizzaiolo lá. Ele foi pizzaiolo lá, eu vi a história dele, linda a história dele. Então, como eu estava indo para a Itália, e lá eu seria mais vista, e como não tinha ainda essa permissão para estar lá, eles tiveram que me dispensar. Aí eu voltei para Ilhéus. Sim. Comecei a trabalhar de novo no hotel, trabalhava ali no hotel aqui na Pode Orla. falar o nome, fica à vontade. Trabalhava ali no Praia do Sol. Sim. E depois fiquei 4 anos aqui. Só que essa amiga minha, que era daqui, ela conheceu um italiano enquanto eu estava na Áustria. Sim. Ela conheceu um italiano que veio morar aqui e ela foi embora, ele se casou lá na Itália. E passaram-se 4 anos, aí ela me perguntou, Ilza, olha, tem alguém aqui
que está precisando também, que já eram os patrões, dos meus patrões que eu morava na Áustria. E eu não sabia. Que legal. Inclusive, já tinham pedido referência minha para esse pessoal. Ela falou, você quer vir também ser babysitter de uma menininha que tinha 9 meses. Aí eu, mais uma vez, deixei tudo, vendi minhas coisas, que eu estava no apartamento montado, eu tinha uma moto, vendi minhas coisas todas. Pensou 2 vezes. E falei assim, olha, eu vou. E fui para a Itália. Passei quase 2 anos lá. Que legal, que legal. E aí foi uma experiência maravilhosa. Muito boa mesmo. Depois voltei. Pronto, voltou para o Brasil. Aí você volta para o Brasil já empreendendo ou voltou mais uma vez a ser CLT? Não, CLT. Voltou CLT. CLT. Mas em que momento você disse, não, agora eu vou... Porque isso já foi pós a sua loja, ou foi... Antes da loja. Isso foi antes da loja. Isso, a loja já vem bem depois. Depois você voltou da Itália. Isso. Tá. Segui esse pensamento aqui. Isso. Eu quero entender o seguinte, que momento você disse assim, não, eu agora, você empreendeu na loja. Sim. A loja teve o período da pandemia, que você falou. Teve o período da pandemia. Como foi esse momento da pandemia? Foi muito desafiador, né? Porque eu tinha acabado foi em agosto, e no início do ano foi quando estourou. Você abriu em agosto, início de janeiro, foi. Estourou a pandemia. Foi em abril, né? Mais ou menos? Foi quando começou a... Foi fevereiro, depois pós-carnaval, enfim, foi. E aí, pronto, foi um baque. Né? Falei assim, e agora? Tudo. Tinha investido, tinha tudo agora, pronto. Aí, fiquei muito mal nesse período. E aí, como eu não sou de ficar quieta e de buscar conhecimento, eu falei, vou fazer tudo que tiver que fazer nessa internet. O povo estava lá, vendendo conteúdo assim. Uhum. Um negócio de um boom lá que deu nessas coisas do online. Não, online deslanchou. E aí, pronto, eu fui comprando curso. Fui comprando curso para preencher o meu tempo e fui estudando. Tinha mentoria na área de moda, de empreendedorismo. Sim, perfeito. Entendeu? Então, eu fui lá, já ali, fazendo os cursos e tudo mais. E aí, quando voltou, eu voltei com a loja. A loja teve um período que foi muito bom, muito boa mesmo. Eu aprendi muita coisa nesses cursos, aplicava tudo, né, na loja. Todas as estratégias que aprendi, aplicava tudo. Vendia bastante, vendia bastante. Né? E foram 5 anos, mais ou menos. Não vou dizer que não deu certo, mas chegou um momento, com tudo essa mudança desse cenário, né, do comércio em si, aí a coisa começou já, todo mundo comprando no online, essas lojas abrindo ali de 20, de 15, de 30, enfim. Sim. O negócio ficou insustentável. Comecei a fechar no vermelho. Aí começou a fechar, insistir, fechei a loja. Fechei. Depois, vendi o meu carro para salvar a loja. Vendi o meu carro. Pronto. Reinaugurei. Foi um sucesso também. Mas depois, passados assim, 5, 6 meses, começou tudo de novo. Aí eu falei, não, aí não dá mais. Aí é burrice permanecer no negócio que não tá andando. E aí foi quando eu fechei e fiquei sem perspectiva. Né? Porque quando você fecha um negócio... Com ele vem muita coisa. Me permita fazer um adendo, e vou permitir a senhora continuar falando sobre isso, né? Nós empreendedores temos essa questão grande de que, na hora que a gente fecha uma empresa, fecha um CNPJ, não necessariamente é porque ele estava dando um lucro, né? E a gente também tem que entender que nem tudo dá certo para a vida toda. Sim. O empreendedor, a senhora veio da loja, a parte de lojas, hoje está em um outro ramo completamente diferente. É lógico que as experiências daquele tempo já te ajudam, te facilitam em algumas coisas aqui, mas é um ramo completamente diferente. E quando nós decidimos fechar um segmento, aquilo não traz com a gente um seguro-desemprego. Aquilo não traz com a gente um FGTS. Aquilo traz com a gente dívidas, impostos, frustrações, coisas que só o empreendedor sabe. Sim. Como foi esse momento? Eu quero pegar esse ponto aqui. Foi muito, muito desafiador, muito difícil mesmo, né? Tipo, eu cheguei até quase ficar em depressão por conta disso. Né? Mas aí eu me fortaleci na fé e fui para o joelho. Sim. E pedi uma resposta para Deus. Falei, Deus, está em tuas mãos e eu sei que o melhor virá. E fui buscando. Enquanto isso, eu fui buscando o que é que eu vou me identificar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou... Fui, ao mesmo tempo, buscando soluções e buscando o que é que eu vou fazer agora. Né? A minha formação é de gestora de RH, né? Que estava adormecido. Sim. Apesar que eu já tinha trabalhado na área, né, com todas as empresas,
eu trabalhava na área, exercia a minha função, de certa forma. E eu pensei, aí eu vi um anúncio, e aí fui estudar e fui entregar, fui orar a Deus. Eu falei assim, olha, é isso aqui, se tiver de ser, que tudo aconteça. Perfeito. E aí, pronto. E aí, surgiu realmente, Deus, a BM Vagas. BM Vagas. O que a BM Vagas faz? Transforma. Perfeito. Em primeiro lugar, ela transforma vidas. Né? A gente trabalha com pessoas e trabalhar com pessoas, gente, é muito gratificante. Né? E ela transforma vidas mesmo. A gente vê ali, a rede nossa é muito grande. Né? É uma franquia? Grande. É uma franquia. Nacional? A nacional. Também já está quase com expansão no exterior também, na Europa. Sim. E, aliás, nós já temos franqueados que já estão trabalhando na Europa. Então já está internacional. Já levou, só falta só... Atravessou a fronteira, meu filho, já é internacional. Então a BM Vagas ela tem essa missão de transformar vidas, realmente ajudar o empresário realmente nessa busca, né, que é muito difícil, é desafiador também. Então, ela tem toda uma estrutura para isso. Eu me identifiquei muito com a marca, me identifiquei com o propósito dela. Tá? Ela está a caminho aí do projeto 2023, né? Já está com 970 filiais. Legal. Né? A visão da BM Vagas é essa. Tá? A gente tem todo um apoio, todo um suporte maravilhoso, pessoas engajadas. Tá? Que te traz assim conhecimento. Você não está sozinha, porque o empreendedor ele é solitário. Ele é muito solitário. Por isso a gente tem um clube de negócios justamente para diminuir esse tempo, essa solidão, né? Inclusive amanhã a gente tem encontro, né? Amanhã a gente tem encontro, né? Claro. Você foi pro primeiro, daqui a pouco eu volto para a BM. Fui no primeiro. Eu vou voltar, daqui a pouco a gente volta para a BM. Eu lembro, a gente se falou antes, né? Você fechou com o clube antes com a gente. Antes. E nos conhecemos lá, né? Lá. Só a primeira experiência, como foi naquele primeiro dia? Foi maravilhosa, foi incrível. Ave Maria. Já estou ansioso para amanhã. Já estou ansiosa para amanhã também. Márcia vai amanhã? Não sei se Márcia vai. Ela nunca foi no evento. Fora a troca. Precisa ir, Márcia. Fora a troca, né? Que é muito grande, muito rica. Que legal. Muito rica mesmo. Volta na questão que você falou de pessoas, transforma vidas. Uhum. Né? E hoje, nós empreendedores, nós temos esse grande desafio que é montar uma equipe. Porque não dá mais, e aí é minha palavra, minha opinião, tá? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Às vezes eu dou a opinião aqui, eu falo para a pessoa, gente, pode me corrigir se eu estiver errado. Eu não estou aqui para ser o detentor do assunto, não. Eu só apenas faço esse papo. Sim. Mas acho que não dá mais para a gente viver do QI, de quem indica. Não dá para se montar mais uma equipe na indicação de, porque é um primo, é uma família, é alguém que precisa. A gente vive num mundo hoje que precisamos de pessoas especializadas. Uhum. E é nisso que você foca, tem que ter o profissionalismo. A BM Vagas tem essa visão. E como é que faz também, e aí voltando, a pergunta na verdade é sobre como é que muda a visão ainda dessas empresas que ainda pensam nesse sentido de, eu vou indicar alguém. Na indicação. Você conhece alguém que possa fazer, eu vou indicar não sei quem. Como é que consegue mudar essa visão? Porque ainda existe essa cultura. Sim, sim. Existe muito. Um dos maiores desafios nossos é esse também, tá? Então, o que é que a gente busca? A gente busca conectar a empresa a esses talentos, sim, certo? E vice-versa. O que a BM Vagas, como que a BM Vagas faz isso? Tá? A gente preza muito claro que a gente tem que avaliar o lado da competência, né, da pessoa estar alinhado com a cultura da empresa, mas, acima de tudo, nós aplicamos também uma metodologia que tem, assim, 98% de assertividade, que é o teste comportamental. Sim. Né? A gente utiliza esse teste comportamental, que tem, como eu te falei, tem 98% de assertividade. Todos os candidatos, todos os profissionais que passaram por a gente e que ficaram nas empresas, tá? Então, assim, a empresa também, ela precisa estar preparada para receber esses talentos. Sim. Né? Precisa estar preparada para isso. E o que é esse preparo? Esse preparo é ter um ambiente agradável, ter um ambiente que favoreça o trabalho, tá? Está também tecnologicamente alinhado com os propósitos e visão? Com propósito, sim, também.
precisa estar também preparada para receber esses profissionais. Tá? O que está acontecendo muito nas empresas? Muito turnover, que é aquele entra e sai, entra e sai. Absenteísmo também, falta de comprometimento, né, das pessoas que vão lá. Então, ele te prepara, ele prepara o profissional para estar lá na empresa. Tá? Nós passamos todo o processo de recrutamento, de triagem, de preparo desse candidato, inclusive com teste comportamental, como eu te falei, que é muito importante, principalmente agora com a NR1, Sim. que as empresas precisam estar bem alinhadas com isso aí. Quer dizer, já existia, só sofreu uma atualização. E esse ambiente, né, que favoreça, né, o psicológico, né, psicossocial da empresa precisa estar em ascensão. Quem não se enquadrar nisso aí, né, sofre as punições e as consequências. Né? Então, precisa saber que tem que estar alinhado a isso. Perfeito. Né? Então, é isso. A gente busca isso, entrega o profissional qualificado, com tecnologia de ponta, sabe? Nós temos várias plataformas englobadas na nossa, profissionais de ponta, nós temos mais de 800 headhunters, que são os caça-talentos. Você me pede você é um empresário, você me solicita um funcionário, um colaborador, eu atribuo isso às minhas headhunters. Tá? Eu já tenho as headhunters que elas são preparadas para isso. Para buscar esses talentos. Para buscar esses candidatos, preparar e te entregar. Entendi. Tá? São as caças-talento. Então, elas buscam, com a nossa tecnologia, usando toda a nossa metodologia, ela busca e prepara aqueles candidatos lá. Pronto, já vou deixar aqui gravado esse pedido já. Já vamos formalizar aqui, né, um negócio. Para isso que existe falando de negócio. Sim. Eu tenho uma grande dificuldade de encontrar pessoa para o setor comercial. Porque as pessoas subentendem que o setor comercial é só vendas, é a parte vendedor. Sim. E existe uma cultura que o vendedor é aquela pessoa que não deu certo e se tornou vendedor. O que é totalmente contrário, né? Contrário. O vendedor ele é a porta de entrada. Ele é a pessoa mais importante do que o dono, inclusive, de uma empresa. Eu costumo falar isso. Por quê? Porque você pode ter vários donos de empresa e que fecham por diversos problemas porque não vendeu. Empresa que não vende, fecha as portas. Fecha as portas. Então, já estou aqui fazendo um pedido. Vamos organizar isso aqui depois, aqui nos bastidores. Porque eu preciso de alguém para a área comercial. Alguém que encabece a área comercial da TITV. E eu tenho essa dificuldade há pouco tempo. Há 5 anos. Porque a gente tem uma estrutura, você conhece aqui a nossa estrutura, uma estrutura, né, muito boa. E a gente precisa fazer com que isso aconteça. Só que normalmente as pessoas têm a ideia de que não, como é que eu vou lidar com isso? Né? E aí a senhora falou algo que é interessante. A gente precisa ter pessoas que sejam dedicadas, pessoas que queiram fazer, que sejam talentos na área e que tenha criatividade. Porque no mundo que tem hoje, né, criatividade sobra criatividade para gravar videozinhos de TikTok. Aí já é uma crítica minha. Eu falo. Vou morrer? Vou ser cancelado? Vou. Mas falta criatividade alinhado com profissionalismo. Então a gente vai conversar sobre isso, porque eu preciso dessa área. Ótimo. Já deixa aí anotado. Já vamos ver isso. Além desse grande desafio que eu tenho de encontrar a pessoa certa para a área certa, outros empresários também têm ou só eu? Olha, tá meio a meio. Meio a meio. Tá meio a meio. Eu te digo por experiência, tá meio a meio. Sim. Tá? Mas a cultura precisa mudar um pouco a cultura do pensamento do empresário. Perfeito. Tá? Ele precisa saber que o seu colaborador, ele é o maior ativo da sua empresa. Até mais do seu cliente. Sim. Tá? Uma equipe engajada, uma equipe alinhada com o propósito da empresa, com a cultura da empresa, gente, o resultado vem lá. Né? Então, precisa realmente mudar isso. Tá? Essa cultura e buscar isso. E também, o que está acontecendo muito, Salatiel, o que está acontecendo nas empresas, ninguém fica, vem não fica, fica ali, não tem comprometimento. É justamente aquilo que a gente falou antes. As empresas precisam se adequar. Nós estamos aqui, a geração Z. A geração Z não é um problema para a empresa. A empresa precisa simplesmente se adequar e receber esses talentos que chegaram com ideias novas, com objetivos, com propósito. Tá? Nasceram entre 1995 a 2010. Sim.
né? Eles estão vindo ali entre 15 a 25 anos, ou a 35 anos, desculpe, 35 anos, então vieram na era da tecnologia, do iFood, do prático, do rápido. prático, do que Não é mais... Sim. Ele não vai chegar, já chega numa empresa, está tudo arcaico, não te dá ouvido, não tem, eles não, o empresário ele precisa ter uma escuta ativa também, né, para que as coisas aconteçam. Então, assim, precisa estar preparados e receptivos a isso, aprender novas coisas, porque eles têm muito a entregar. Perfeito. Muito a entregar. Tá? Então, aqui, vamos ser espertos. Vamos que chegou alguém, você contratou um talento, ele cheio de ideias, sabe? Charlie, quer inovar, tem opiniões. Então, vamos pegar aquilo ali e vamos saber administrar e também proporcionar um ambiente favorável a isso. Perfeito. Quando você fala dessa geração Z, quais são as principais características dessa geração hoje, além da inovação? Porque, assim, me parece, e aí me corrija também se eu estiver errado, sim. Essa geração não é mais aquela geração que quer cumprir, que vai cumprir 8 horas de trabalho. Não. Ela não é aquela geração mais que vai ser tratada como erroneamente foram tratadas gerações anteriores a ferro e fogo. Sim. Né? O que mais tem de característica e como lidar com isso? É justamente isso. Né? Talvez eles não importam se ele está aqui, se ele vai ficar, porque ele vai ter N possibilidades lá na frente, tá? Então, o que é que se precisa fazer? É justamente isso que eu te falei. Precisa ter um ambiente adequado para que eles sejam inseridos nisso aí. Mas, nesse caso, a empresa ela não vai ficar sempre refém de mudanças estratégicas por conta de gerações e perfis comportamentais? Mas a globalização traz isso. Ela não perde a sua visão e missão, ela vai estar sempre atualizando sobre isso. Vai estar sempre ali atualizando os valores sobre não isso. Mudam. Os valores não mudam. Tá? Então, é claro que a pessoa precisa estar alinhada com os valores e a cultura da empresa. Isso é óbvio. Isso aí, não tenha dúvida que tem que ter. É inegociável. Mas, assim, nesse ponto... Tá, dessa geração, eles não vão estar aqui, ele vai estar ali. Eles não se apegam a isso, né? Uma coisa que ele chega num ambiente que não está favorável para ele sabe que lá na frente ele vai ter outras oportunidades, tá? Eles não se apegam àquilo ali. É justamente por isso que acontece. Então, precisa que as empresas tenham essa visão, tá? Entendi. Justamente por conta disso. Qual outro grande desafio de uma empresa na contratação? Na contratação? Sim. Também é muito essa parte de comprometimento. Hoje, se contrata muito por indicação, como você falou, que ainda acontece, por competência e se demite por comportamento. Né? Isso aí é fato. Tá? Então, assim, é isso. Por isso fazer o teste de comportamental. Por isso que nosso teste, a gente é muito rígido, tá? Como em relação a isso. Esse teste, a gente tem um site. Você se inscreve lá no site, você faz parte do nosso banco de talentos. Sim. Tá? Caso não tenha uma vaga disponível, que você vá se inscrever lá nela. Você faz parte do nosso banco de talentos e automaticamente ao se inscrever, você já ganha o seu teste comportamental. Sem custo nenhum. Tá? Não cobramos nada para a inscrição e nem para esse teste comportamental. Você já ganha aquele teste comportamental. Aquilo vai servir para a sua vida. Esse é o chamado DISC, não? É o DISC. Isso. Entendi. Tá? E aí, a partir dali, você consegue identificar o perfil do candidato e aí consegue direcionar para a vaga correta. Exatamente. Tá. Quando essa vaga correta não dá certo, o que é que acontece? Aí, você fala em relação à nossa metodologia e como a BM Vaga atua? Sim. Então, quando essa vaga não acontece, quando você atribui essa vaga para essa pessoa, essa contratação a BM Vagas, a gente te dá uma garantia de 30 dias. Tá? Eu te levo, te encaminho um candidato já triado, já entrevistado, para a sua avaliação. Aí você chega e fala assim, olha, Ilza, esse aqui não gostei, não está alinhado com o que eu busco, então essa pessoa não serve para mim. Eu vou te encaminhar outro. Tá? Você tem um período ali de 30 dias. Dentro desses 30 dias, você não fica sem o seu... Sem fazer esse acompanhamento nesse período. Sem fazer a sua contratação. Eu só vou sossegar enquanto eu te entregar a pessoa certa para o que você está procurando. Entendi. Tá? Nós temos aí um prazo para isso, que é de 7 a 10 dias. Só ressaltando, deixando um ponto que é muito importante para nós. Não é porque você me contratou, você atribuiu essa vaga para a BM Vagas, que nós fazemos milagre. Tá? A gente não faz milagre. A gente só não entrega o candidato se ele não existir. Entendi.
Se houver uma escassez no segmento que você está me pedindo, se essa pessoa não existir. Então, não tenho como te entregar em tempo hábil, mas faremos de tudo para que isso que aconteça, tá? Essa contratação. Então, assim, os desafios são grandes, né? São também, grandes. Você falou de escassez. Tem alguma área que hoje está bem escassa, mais difícil para conseguir contratar, para localizar esse talento? Tá. A gente fez uma pesquisa, mais ou menos assim por cima. Eu fiz baseada em uma vaga que me foi atribuída e que realmente foi muito difícil, muito desafiadora. Inclusive, eu ainda não consegui, tá? Porque realmente eu falei, gente, o que está acontecendo para que eu não estou conseguindo atender essa cliente minha? Qual é a vaga? De cabeleireira. Eu falei, o que está acontecendo para que eu não estou conseguindo isso no tempo hábil, o tempo que a gente entrega. A gente entrega em 3, 4 dias, eu já consegui entregar vagas muito difíceis. Sim. Tipo, local que a pessoa precisa morar lá, residir no local. Em 3 dias eu consegui. Né? E outras empresas. E outra também que era só de um bairro, que tinha que ser naquele bairro, enfim. Consegui, mas 2, 3 dias a gente consegue. Sabe? E nessa especificamente não se encontrava. Então, o que eu fiz? A gente fez uma pesquisa. Sim. Uma pesquisa breve, mas a gente usou das nossas metodologias, das nossas técnicas, e a gente fez essa pesquisa e realmente foi constatado que estava uma escassez nesse segmento por conta de ser uma profissão que você já sai querendo montar o seu negócio. Isso é uma autônoma. Normalmente tem algumas profissões que as pessoas já querem para empreender. Exatamente. Entendi. E aí é justamente isso. Aí é um pouco mais difícil, é um desafio muito grande, é um pouco mais difícil, mas a gente já deixa bem claro. Só não te entrego se não tiver o profissional. Mas continua na busca sempre. Continua na busca. Entendi. Continua na busca. E também libero a pessoa, se ela quiser buscar em outros canais também. Enfim, a gente libera, mas a gente continua nessa busca ativa. Tá. Pensando do lado dos candidatos, hoje a maioria das pessoas que buscam emprego são pessoas com formação ou ainda não tem uma formação específica. Eu vou falar segundo grau porque no meu tempo não era segundo grau, né? Existe ainda muitas pessoas que buscam emprego sem conhecimento, sem uma formação específica. Hoje, por exemplo, curso de informática, as pessoas banalizaram algo que eu particularmente entendo ser extremamente importante. Não há hoje uma valorização sobre o curso de inglês, né, que eu também entendo ser extremamente importante. Então, assim, eu particularmente entendo que duas coisas que todo mundo fala duas assim, tem mais, mas para mim são fundamentais numa contratação, é alguém com curso básico de informática e com noções básicas de inglês. Sim. Tem muita gente sem essas qualificações, querendo adentrar o mercado de trabalho. Você consegue tem essa... Não. As pessoas realmente estão preparadas. O mínimo, pelo menos, elas têm. Sim. Né? Com o curso de informática e tudo, mas que hoje também está tudo muito acessível, né, gente? Mas quando eu falo isso, Dona, me desculpa interromper, eu vim professor de informática, né? Sim. Eu, com 16 anos, eu dava aula. Então, eu comecei a trabalhar, minha primeira profissão não foi professor, mas empresa foi professor. Eu comecei na parte de serigrafia, pintura de muros. Amava riscar muro. Pintar não, nunca gostei. Mas pinta lá, escreve o nome BM Vagas no muro gigante. Eu ia lá, fazia. Eu achava maravilhoso isso. Sim. Né? Gosto muito disso. Eu não gosto de pintar. Mas minha primeira profissão foi como professor de informática. E hoje as pessoas pensam que por usar um celular, por saber digitar uma coisa, eles entendem de informática. Aí quando você coloca em frente ao computador, eles não sabem formatar um texto no Word, eles não sabem criar uma planilha no Excel, eles não sabem criar um e-mail, eles não sabem o significado do que é www, não sabem o significado de um arroba. E quando chega no mercado de trabalho, algumas pessoas pensam assim, aí eu vou defender o lado do empreendedor, do empresário. Mas a gente tem que ser treinado. Eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, estou aqui para isso, tá? Treinar um colaborador é eu dizer a função que ele vai exercer e como ele vai exercer. Sim. Mas ele tem que saber usar as ferramentas. Então, essa parte de informática, às vezes, está faltando. E eu falo isso pela quantidade de currículos que a gente recebe e a pessoa quer trabalhar e fala assim, mas como é que eu vou dar essa pessoa aqui para montar uma pauta? Entendi. Né? Hoje tem muita questão da IA, que já já consegue fazer um PDF, já consegue criar bastante coisa. Mas, por isso que eu volto à pergunta, é a minha visão ou ainda falta muitas pessoas ainda com essa qualificação do básico de informática, do básico do inglês, já que muita coisa hoje está em inglês? Tem ou tem chegado para a senhora currículos mais qualificados?
Bem, os currículos, eles constam que tem essa formação, que tem esse conhecimento básico de informática. Eu não sei da prática, né? Porque aí na prática só mesmo quando chega na empresa, que aí a empresa vai avaliar. Sim. Mas para nós, a triagem é feita e a seleção também. E de todos esses currículos tem pelo menos o básico. Sim. O básico tem, sim. Mas aí, como a sua visão de empresário, você já detectou aí que está tendo uma dificuldade em relação a isso. Né? Então, a nossa missão é o quê? Analisar currículos, entrevista por competência e também estar alinhado com o que a empresa precisa para aquela função. Sim. Né? Então, assim, mas os currículos realmente chegam para a gente, as nossas buscas, as pessoas têm pelo menos o básico. Que bom, eu fico feliz, então. Foi os direcionamentos que eu recebi, aí eu volto a dizer, eu desde quando entendo para o empreendedor, é um grande erro meu. Aí já assumo aqui. Tive muito nessa ideia do indicação, né? E do currículo. E das pessoas que chegam, e é uma coisa que hoje eu não faço mais, é aquela pessoa que chega e faz assim, me contrata porque eu estou precisando muito. Hoje eu já contratei pessoas, já tive uma equipe com 48 CLT, né? Somando CLT e contrato, já cheguei a 70 colaboradores. E errei muito nessa fase de contratação. Por isso que eu estou batendo esse papo e já aprendendo quanto a isso, né? Sim. Porque eu abri mão desse filtro, né? Era do tipo, a pessoa quer trabalhar e eu preciso de alguém naquela área. Ou às vezes eu nem precisava tanto, mas não, coração, e aí eu vou contratar não, eu dou um jeito aqui. O que é um erro gigante e eu pago até hoje, em todos os sentidos, esses erros. Por isso que eu falei, eu quero alguém na área comercial, eu quero contar contigo com isso. Ótimo. Porque eu vou em busca de uma pessoa que está especializada nisso. Sim. Né? E aí alguém que... não sei se você já parou para observar isso, mas talvez eu esteja errado. Eu sempre digo, eu quero estar errado muitas vezes. Alguém que começou a especialização em recrutamento vendo o pai cuidando de dezenas de famílias na fazenda. Sim. Então, para ser o pai que já fazia esse cuidado, porque recursos humanos é para isso, né? Ele já vinha fazendo isso e talvez você observou alguma coisa e chegou... Inconscientemente. Já tinha pensado nisso? Já. Não tinha pensado, mas você falando agora, realmente. E era interessante porque quando chegava no sábado, ele tinha que fazer o pagamento de todo mundo, todo mundo ficava na fila e eu ficava lá na fila também. Só que eu queria ser a primeira por ser filha dele, ele me deixava no último. Aí você observava todo o processo. Eu observava todo o processo. E ele me deixava bem claro, você não tem privilégio, porque você é minha filha. Aí. Você fica na fila. Seu primeiro RH, primeiro professor de RH foi seu pai. Você fica na fila e você vai receber como os outros. A primeira vez que eu ultrapassei a fila e fui para frente, ele me pegou na fila mesmo, pegou pelo braço e me deu um tapa no bumbum. A única vez que ele tocou a mão em mim foi essa. E aquilo ali ficou para a vida. Nunca mais eu fui para frente, sempre esperava no meu cantinho, até chegar a minha vez para ele me pagar. Qual é o seu pai? Antônio. Seu Antônio. Que legal. E tá vendo? Seu primeiro professor de recursos humanos, de organização, Exatamente. de padronização de equipe, de dizer, olha, por aqui, vamos por esse lado aí. Exatamente, eu não tinha pensado nisso, Salatiel. É por isso que a gente começa lá, o papo. É interessante. Começa a assustar a infância. Né? Quando você falou, eu fiz, acho que tem alguma ligação aqui. Tem alguma ligação, justamente. Olhando por esse lado, sim, realmente. Quais são as suas metas hoje com a BM Vagas? Bem, minhas metas eu pretendo ser referência no segmento aqui na minha região e nacionalmente também, porque a minha empresa ela é nacional. Sim. Tá? Ela tem atuação nacional. É uma franquia, mas eu adquiri uma franquia de âmbito nacional. Se alguém quiser precisar de um trabalho no Acre... No Acre, eu consigo trabalho no Acre. Falar, né, gente? Esse país que é todo país, né? O Acre, né? Então o meu propósito hoje é que a BM Vagas seja referência aqui. E o que você tem feito para isso acontecer? Buscando. É por isso que eu estou aqui também, né? Legal. Fazendo network, buscando ali o dia a dia, né? Nessa prospecção aí diária, incansável e contando, né? Com tudo que vai me favorecer a isso, a chegar a isso, eu estou contando e estou buscando isso. A mente do empresário ainda está
já está mais aberta para esse tipo de serviço? Sempre que a gente falou que existe muito ainda a questão do indicação. Sim. Né? Mas o mundo mudou. E muda constantemente. O mundo de ontem, quinta-feira, a gente grava na sexta, já não é o mundo de hoje. A gente trabalha com TV aqui e eu estava há pouco conversando com o Alex, nosso diretor aqui, e falando sobre a questão política, né? A gente está numa crise gigante aí. Eu não estou falando de partido, não, gente. Deixar bem claro aí. Eu não estou também não dizer, eu não penso politicamente, não. Penso porque o empresário, qualquer pessoa que não pense politicamente e não fique atento a todas essas questões que estão acontecendo no mundo, né? E a gente acaba definindo quem são os nossos representantes de forma muito errônea. Então a gente está indo numa questão de, por exemplo, agora, uma taxação de 50% dos Estados Unidos, né, do Trump, nas negociações com o Brasil. Ontem, inclusive, saiu não sei se foi a FIEG, que falou que isso, se realmente acontecer, já coloca em risco mais de 100 mil empregos no Brasil. A gente está falando de 100 mil empregos, números normalmente são frios, né? Não da Mega Sena, né? Mas os outros números normalmente são frios. E a gente fala de 100 mil empregos, quando isso não nos atinge, a gente pensa assim, mas a gente está falando de 100 mil, pense que de 100 mil empregos, nós temos aí 4 pessoas dependentes disso aí. Estamos falando de 400 mil pessoas passando necessidade por conta de uma discussão política partidária que o mundo gira. Sim. Nós temos aí uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio, Israel, que parece um menininho, aquelas crianças da escola, né? Eu posso falar do TDAH porque eu tenho TDAH, então eu posso falar sobre isso. A criança com TDAH, imperativa e sem educação, né? Não é o meu caso, que alguém respirou perto dele, ele não gostou, ele manda uma bomba. Isso afeta toda a questão do petróleo, porque, né, o Oriente Médio, aquela área ali, afeta tudo. Estamos falando de uma briga de lados, lado de esquerda, de direita no partido. Estamos falando de discussões religiosas, né? E o Oriente Médio está nessa briga por questões religiosas. No Brasil se entrou uma questão de usar a religião em favor de um lado ou do outro. E tudo isso afeta economicamente. E se afeta economicamente, afeta todo o setor produtivo, que afeta na parte de contratação. Sim. Ou seja, a gente precisa pensar em um mundo global. Né? A gente não tem... Se a gente parar para pensar aqui nessa mesa, eu tenho produtos montados no Brasil com peças da China, com peças dos Estados Unidos. A gente não existe mais aquele negócio 100% brasileiro. E quando eu falo isso, eu trago esse alerta e pensar na parte global, porque a gente está falando de contratação. E aí eu quero pegar aqui 2 pontos. Sim. As pessoas, os candidatos, né? Os talentos, vou chamar, né? Essa palavra que é melhor falar. Os talentos para a empresa, eles precisam pensar assim. Os empresários, eles precisam pensar assim ou não? Eu estou numa empresa de bairro, eu não preciso pensar desse jeito. Não, precisa pensar. Precisa pensar. Porque isso vai impactar diretamente na vida de todos. Sim. Né? Tanto do colaborador, do talento, quanto do empresário. Sim. A BM Vagas, hoje, o cenário, pelo menos aqui em Ilhéus, tem outras empresas que fazem o trabalho de recrutamento. Sim. Né? Mas, assim, e não cobram nada por isso. Sim. Mas a dificuldade é muito grande. A gente vê que a reclamação é muito grande. Os empresários continuam com a mesma dor. Insatisfeitos com algumas contratações. Enfim, nós entendemos que o que vem de graça te entrega qualquer coisa. Sim. Né? Então, assim, a gente encontra um pouco de resistência por conta disso, mas se você for analisar, o que a gente deixa bem claro para os empresários é que a cada contratação errada que ele faz gera um custo enorme e recorrente para a empresa. Sim. Né? Uma contratação certa é investimento para ele. Tá? O nosso RH, ele deixa de ser... ele passou a sofreu evoluções. Tá? Então, já 1.0, 2.0, e a gente está com 3.0 na veia, totalmente estratégico. Sim. Então, não dá mais para você perder tempo com contratação, não dá mais para você perder tempo em estar ali analisando currículos, recebendo currículo de papel ainda, ou por e-mail para você ficar analisando. Não dá mais tempo para isso, não tem como mais isso.
você acaba deixando as estratégias e a gestão de pessoas totalmente de lado, porque isso demanda tempo, né? Então, assim, você terceirizar isso, nossa, você vai ver a diferença que vai ter na sua empresa. Tá? Mesmo que você já tenha um RH na sua empresa, deixa ele mais livre para criar estratégias junto com a diretoria, para cuidar dessa gestão de pessoas, reter esses talentos. Então, precisa ter essa visão. Tá? Então, assim, é um custo que acaba sendo um investimento para você. Sim, é um investimento. Tá? Por um outro lado, o colaborador, na nossa metodologia, ele não paga nada por isso. Como que você está desempregado e você vai pagar ali uma taxa de R$70 para se inscrever e ainda você tem que pagar mais R$300 se você não apresenta um fiador? Quer dizer, fiador, quem quer ser fiador hoje? Não tem como. Então, assim, você paga uma taxa de R$300 por um fiador, ou se você não tiver um fiador, você tem que pagar logo a taxa de 70, e em seguida você tem que pagar os R$300. Quando aparecer uma vaga para te direcionar. E outra coisa, não faz nenhum tipo de triagem. Simplesmente virar uma indicação analisa um mesmo. Currículo ali, não, faz lá e manda. E aí a dor continua do empresário. E a gente preza muito por isso, tá? A gente não quer só vender. A gente não quer. É claro que toda empresa precisa né? É o ponto forte da empresa, é a venda. É a venda. Mas a gente se preocupa muito com essa parte, né? De entregar o melhor e fazer com que a sua empresa anda. Que a sua empresa ande, que esteja lado a lado, né, com a gente. A gente quer ser um parceiro, um braço de RH que a sua empresa precisa. Sim. Então, a gente vem com essa proposta. E estamos aí. Para a gente finalizar aqui, tem uma coisa que às vezes eu já ouvi falar e eu não sei se de fato acontece. Sim. O RH, a contratação vindo internamente por um RH dentro da empresa, né? Não tendo essa terceirização, corre um risco de contaminação? Não. Não por quê? Porque, normalmente, essas empresas grandes que já têm um RH, eles são estruturados. Sim. Né? E fazem o mesmo processo que a gente faz. Perfeito. Tá? Ele não vai te colocar ali num negócio que você não vai... que não está compatível com você. Sim. Se você não tem um perfil de líder, de liderança, você não vai para o perfil de líder. Entendi. Se for, é um erro. Entendi. Está errando. Né? Então, não adianta. Você tem que fazer a análise. Perfeito. Né? Para que ele possa estar ali. Hoje, qual é a vaga mais fácil de ser acessada no mercado? Operacional. Qualquer parte. Operacional. Qualquer parte operacional. Por quê? De recepcionista, de clínica. Exige menos estudo? Ou é a aptidão do brasileiro mesmo para isso? Sim. E também essa parte desse turnover que está havendo. Sim. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, está sempre em busca. A dificuldade da empresa é muito grande nesse ponto. Né? A dor dos empresários hoje é justamente essa. Né? Não consegue firmar, não consegue ficar uma pessoa nessas vagas mais operacionais. Que se ganha menos também, né? Sim. É o salário básico, enfim, só uma coisinha ali a mais, às vezes tem uma comissãozinha. Enfim, mas a demanda é bem maior por vaga operacional. Entendi. Tem algo que eu não perguntei que a senhora gostaria de acrescentar? Não, eu acho que foi abordado tudo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Viu? Foi bem, acho que está bem completo. Como encontrar? E como encontrar a senhora, né? Qual a sua rede social aqui profissional? A minha rede social, a minha unidade é BM Vagas Unidade de Nascimento. Ponto, né? Ponto, Unidade de Nascimento. Pronto, nós temos aqui conectamos empresas aos melhores talentos, né? Isso. Venha crescer com a gente. Gostei dessa frase, venha crescer com a gente. E a melhor coisa, as vagas de emprego das melhores empresas estão aqui com a gente. Então, se você contratar a BM Vagas, você já é parceiro nosso, já sabe que você também faz parte de uma das melhores empresas aí do Brasil. Pronto. Aqui no seu Instagram, que é bmvagas.unidade Nascimento. Nascimento. Também tem o contato ali, fale comigo, né? Pode mandar mensagem, vai para o WhatsApp. Sim. Não é isso? Então tem tudo aqui, a gente vai deixar na descrição do link. Para quem quer contratar os serviços da BM Vagas, tá? Entre em contato diretamente comigo. Sim. E para aqueles que procuram emprego,
vai lá no nosso site www.bmvagas.com.br e irá se inscrever. Se tiver uma vaga disponível, já pode se inscrever para aquela vaga. Se não, ele vai fazer parte do nosso banco de talentos. Assim que forem surgindo as vagas, ele já fará parte da triagem. Que legal. Dona Ilza Nascimento, obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi um bate-papo muito bom. E obrigado por conectar essa história sua, né? Da menina, vou chamar aqui da Maria da bacia, né? Que jovem colocava os temperos na bacia e saía vendendo de porta em porta. Exatamente. Né? Que saiu da zona rural para conhecer o mundo, mas voltou para Ilhéus para despertar talentos e nos apresentar talentos. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe todos os seus negócios. E que tudo que a senhora venha fazer de agora, que já vem fazendo, mas que continue fazendo de forma abençoada e cada passo seja cheio de prosperidade, saúde e paz. Amém, amém. Tá bom? Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio. Né? Assista, reassista e conecte-se com a Dona Ilza na BM Vagas. Unidade de Nascimento. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.